Feliz sábado, irmãos. Muito bom poder estar com vocês. Nem todos estavam ontem à noite, então a minha saudação carinhosa à Igreja Central de Belo Horizonte. Eu estive aqui alguns anos atrás, fazendo uma semana de oração, por ocasião do pastorado do pastor Marcos Aguiar, e é bom podermos voltar, rever uns amigos, fazer outros, e qualquer lugar desse mundo, quando nós nos reunimos ao sábado, a gente tem clara convicção de que nós somos uma grande família mundial. Uma família que se prepara para a volta de Jesus. Eu não pude falar para os anciãos enquanto eles estavam aqui à frente, mas você que está sentado agora aí, eu queria dizer 3 coisas para você que é ancião. Parabéns pelo seu dia. 3 coisas. Primeira coisa, se eu sou um adventista hoje, eu sou graças a um ancião. Porque um ancião dessa igreja, Dr. Emanuel Ruela, que era um ginecologista, deixou sua vida atarefada e ia para um bairro da periferia de Vitória fazer Semana Santa e evangelismo. E depois de 60 noites de evangelismo, ele e o seu pai, Augusto Ruela, apenas um garoto se batizou. Um garoto de 13 anos. Mas esse garoto era eu. Se esse médico não tivesse ido para uma periferia de uma cidade fazer evangelismo, eu não estaria aqui hoje. E o Dr. Emanuel Ruela, em toda a sua vida, foi um ancião de igreja, da igreja de Campo Grande, no Espírito Santo. Primeiro, parabéns pelo seu dia, porque o seu trabalho é fundamental na história dessa igreja. Segundo, porque vocês são líderes espirituais. E quando jovem dessa igreja, nos meus 17 anos, enfrentando as crises que a juventude tem, eu busquei um ancião meu. E eu disse para ele que eu ia sair da igreja, porque eu não estava conseguindo viver a luz que a igreja ensinava. E eu não saí da igreja por causa desse ancião, porque ele me mostrou o real amor de Cristo e como Deus lida com os pecadores. E graças àquele aconselhamento, no sábado à noite, eu não deixei a igreja. Terceiro, porque vocês são pessoas distintas para um ministério específico. E eu aprendi muito cedo no meu ministério que não existe pastorado sem ancianato. E quando eu cheguei com 22 anos para liderar uma igreja de 1.200 membros, como um pastor solteiro, com essa altura de 1,67, que foi o que Deus me deu, magro, 55 quilos, o sermão de recepção, numa noite de quinta no meu distrito, foi feito por um ancião. E ele disse assim, no sermão que eu jamais me esquecerei, há 20 anos atrás: Pastor Arilton, não importa o seu tamanho. Pastor Arilton, não importa o seu peso, não importa a sua idade e não importa o seu status social. A partir dessa quinta noite, você é o nosso pastor. Eu aprendi com esse ancião a amar essa igreja e dar a minha vida por ela. Por isso nós, pastores, não temos ministério sem anciãos. E que Deus possa abençoar vocês ricamente ao fazerem esse trabalho de subpastores que vocês fazem. Dediquem tudo que vocês têm e são a essa causa, porque a nossa recompensa, ela é grandiosa. Hoje à tarde, às 4 horas, nós vamos ter 2 seminários. É um sonho de cada pastor, e esse sonho é partilhado pelo pastor Paulo, que cada membro dessa igreja possa dar razão de sua fé e explicar o porquê de ser um adventista do 7º dia. E hoje à tarde nós vamos estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E depois de estudá-la completamente, nós vamos abrir para perguntas e respostas, para que todos possam compreender a profecia que aponta a igreja adventista como uma igreja remanescente da profecia bíblica.
não fora esta profecia, e nós não existiríamos como organização. A raiz do adventismo está em Daniel e Apocalipse. E nós vamos estudar isso hoje a partir das 4 horas. O segundo seminário será baseado em Daniel 12. E nós vamos entender o que vai acontecer daqui para o fim da história humana. Eu vou tentar passar com vocês 8 eventos que vão acontecer em sequência cronológica até que Jesus volte nas nuvens dos céus. Então, depois abriremos também para uma sessão de perguntas e respostas. Então, você está convidado a descansar até as 3h30, mas esteja aqui às 4 horas, para estudarmos o quê? Estudarmos a Bíblia. Porque nós precisamos, como adventistas, voltarmos a ser o povo da Bíblia. E qualquer adventista que não se amparar fortemente na palavra e não buscar todo o conhecimento que está à disposição dele, cedo ou tarde ele vai sair dessa igreja. Cedo ou tarde ele vai sair dessa igreja. Como nós queremos que ninguém saia, por favor, vamos dedicar tempo para o estudo da Bíblia. Então hoje, pontualmente às 4 horas, vamos começar esses 2 seminários. Obrigado a você que é anjo da esperança. Quantos anjos da esperança temos nessa manhã? Levante sua mão. Muito obrigado por seu apoio. Graças às suas ofertas sistemáticas, a Novo Tempo está entrando a partir de julho no maior canal de assinatura paga do Brasil, que é a NET TV. Pastor Antônio Tostes esteve com vocês há poucos dias e deu informações mais completas. Mas a NET detém 32% do mercado brasileiro. E nós assinamos mês passado um contrato com a NET. E a partir de agora nós estaremos em todo o Brasil. Imagine você, todos os hotéis desse país que tem a NET. Agora tem a TV Novo Tempo no canal 184. A Oi assinou um contrato com a Novo Tempo. E nós não estamos pagando R$1 sequer pela Oi. Mas a Novo Tempo vai entrar também na Oi. Porque as TVs estão percebendo que ter a Novo Tempo na sua grade de programação atrai novos clientes. E você sabe que a igreja adventista disse que nós não queremos que a Novo Tempo vincule um único comercial sequer. Porque nós queremos nos manter como igreja e com a nossa TV pregando o Evangelho, sem fazer comercial de qualquer outra empresa. Porque nós temos um compromisso com a missão de pregar o Evangelho. E graças ao seu apoio financeiro, se você não é anjo da esperança ainda, se torne um anjo. Você pode doar R$10 por mês para ser um anjo da esperança. Isso todos nós podemos. E assim, através da Novo Tempo, nós vamos alcançar esse país continental com o Evangelho de Cristo. Nós recebemos por dia na Novo Tempo 1000 e-mails. E a minha equipe é responsável por responder a esses e-mails. São pedidos de estudos bíblicos, pedidos de aconselhamento espiritual, orações, e todos os dias recebemos 1000 e-mails. A Novo Tempo envia por dia 650 estudos bíblicos. Todos os dias, 2 vezes por dia, o correio vai a Novo Tempo buscar correspondência. E nós mandamos para o Brasil inteiro 650 estudos por dia. Isso nos levou a atingir a meta extraordinária de quase 500 mil de alunos no Brasil. O mundo está olhando para a igreja adventista no Brasil, para saber o que está acontecendo nesse país. E como nós estamos conseguindo uma turma de 500 mil estudando a Bíblia. As redes sociais crescem rapidamente. E nós atingimos essa semana o número de 77 mil alunos na internet. São pessoas que estão fazendo cursos online. E para atender esses alunos na internet, nós precisamos de uma rede de voluntários para dar estudos bíblicos e orar por eles. Nós estamos chegando a 12 mil voluntários no Brasil. Mas se você não é um voluntário ainda, para orar e dar estudos bíblicos pela internet, sem sair de casa, você pode se tornar. Acesse biblia.com.br e clique lá num banner que está escrito Seja um Evangelista Web. E esse domínio, biblia.com.br,
é da Igreja Adventista. Irmãos, é extraordinário o que Deus tem feito. Eu não tenho tempo para contar agora para vocês. Talvez à tarde eu conte um pouquinho do que está acontecendo. Mas é extraordinário ver a ação do Espírito Santo na igreja, nesse Brasil e nas decisões que estão sendo tomadas. Que Deus continue abençoando a todos nós e vamos orar e contribuir para apressarmos a volta de Cristo a essa terra. O pastor diz que o culto acaba meio-dia, eu só tenho 35 minutos. O tema que eu vou apresentar foi encenado aqui no momento da história infantil. É uma competição injusta, porque depois de tudo que nós vimos aqui, de todo esse cenário, agora o pregador tem que criar uma imagem mental e eu vou ter que me esforçar muito para tentar apresentar o tema que nós escolhemos. Mas vamos lá. Nunca devemos estudar a Bíblia sem antes orar. Então incline sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Pai, o teu povo se reúne nesse sábado, reconhecendo que tu és o nosso Criador e o nosso Redentor. Aqui viemos, bom Deus, para ouvirmos a tua palavra. Ela será aberta agora. Nós temos um amor por esse livro, que é a tua voz falando ao nosso coração. Existem verdades extraordinárias nesse livro que nós precisamos compreender. Por isso, abençoa-nos mais uma vez. E que mesmo Espírito Santo, que esteve lá na corte babilônica com Daniel, esteja conosco nesta manhã, para entendermos a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Vamos voltar ao 6º século antes de Cristo. E nós vamos nessa manhã estudar 2 salmos. Um que funciona como contraponto do outro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém por 3 ocasiões. 605 a.C., 597 e 586. Quando nós falamos que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o invadiu e escravizou o povo de Deus, não eram mais as 12 tribos. Você se lembra que as 12 tribos eram 12 filhos de Jacó. Só que essas 12 tribos só estiveram unidas sobre o mesmo rei durante o império, ou o período de Saul, Davi e Salomão. Quando morre Salomão, as tribos se dividem. 10 vão ter sua capital em Samaria e 2 permanecem em Jerusalém. 10 vão seguir ao soldado de Salomão e 2 vão seguir ao filho de Salomão, Jeroboão e Roboão. As 10 tribos que foram para o norte, capital Samaria, foram destruídas pelo Império Assírio no ano 722 a.C. Então, de todo o povo de Israel do Antigo Testamento, sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos também iriam para cativeiro. Mas antes que elas fossem para cativeiro, toda a profecia foi dada para que elas ganhassem alento e não desanimassem do cativeiro, mas voltassem para Jerusalém. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 605, na primeira invasão ele levou cativo para a Babilônia apenas os príncipes judeus. E entre os príncipes estavam 4 que nós conhecemos por nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha 18 anos, exatamente 18 anos, quando ele foi levado para a Babilônia. Eles viajaram 1.500 quilômetros a pé até chegarem em Babilônia. Quando o povo de Deus chegou em Babilônia, eles escreveram um salmo. E quando eles saíram de Babilônia, eles escreveram outro salmo. Mas quando foram levados cativos, a profecia os acompanhou. É por isso que em Amós 3,7 está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora leia comigo Jeremias 25, 11 e 12. Jeremias 25, 11 e 12. O profeta Jeremias vai dizer assim para estas 2 tribos, Judá e Benjamim,
que estão para ser escravizadas. Jeremias 25, 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão a quem? Ao rei da Babilônia. Quanto tempo? 70 anos. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles o quê? Ruínas perpétuas. Quem é que iria escravizar o povo de Deus? Que império? Babilônia. Por quanto tempo? 70 anos. Agora volta algumas páginas para Isaías 45. Isaías 45. Quem é que iria libertar o povo de Deus da Babilônia? Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem? A Ciro. Então Ciro seria o libertador. A profecia de Isaías 45 foi dada 150 anos antes do nascimento de Ciro. Então, 1,5 século antes que ele nascesse, Deus já disse por boca do profeta: eu vou levantar um homem chamado Ciro, e ele vai libertar o meu povo da Babilônia. Volta 2 versos. Isaías 44, 27 e 28. Como Ciro libertaria o povo de Deus da Babilônia? Isaías 44, 27 e 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será o quê? E do templo será fundado. Então os profetas Jeremias e Isaías disseram para o povo de Deus: vocês irão para cativeiro, Babilônia vai escravizar vocês, vocês vão ficar lá 70 anos, mas quando se cumprirem os 70 anos, eu vou enviar um homem chamado Ciro, e eu vou secar os rios, e quando os rios forem secos, Babilônia cairá e o meu povo será liberto. Isso 150 anos antes. Babilônia estava situada na Mesopotâmia. E essa expressão Mesopotâmia quer dizer mesos, entre, e potames, rios. Então, Mesopotâmia é uma faixa de terra entre o Tigre e o Eufrates, os 2 rios da Babilônia. E o rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia na diagonal. Por isso era uma cidade que não poderia ser vencida. Primeiro por causa de suas altas muralhas, e depois porque ela tinha um alimento dentro da cidade. Eles cultivavam à margem do rio e não precisavam ir lá fora buscar alimento. Os historiadores dizem que Babilônia poderia resistir a um cerco de 20 anos. Agora, quem vai ficar lá fora 20 anos esperando esse povo passar fome? Então, Babilônia não poderia ser destruída. Mas a profecia disse qual seria a estratégia militar de Ciro: secando os rios. Quando o povo de Deus chegou em Babilônia, eles escreveram um salmo. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Esse foi o salmo que os judeus escreveram quando chegaram em Babilônia. E assim eles disseram. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de quê? Sião. Sião é uma montanha em Jerusalém. E em cima desse monte estava construído o templo de Salomão. Verso 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Verso 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor aonde? Terra estranha. Então, quando o povo de Deus chegou em Babilônia, os caldeus ou babilônicos disseram para eles assim: cantem para nós as canções que vocês costumam cantar lá no templo. E eles responderam assim: nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha? Jamais. Que a nossa mão direita se resseque, para que nunca mais tanjamos nossa harpa.
que o céu, que a língua cole no céu da boca para nunca mais cantarmos, se nós nos esquecermos de Jerusalém, a nossa maior alegria. Agora fique sabendo de uma coisa, nós só vamos ficar aqui 70 anos, pois quando se passarem os 70 anos, Deus levantará um homem chamado Ciro. Nós não sabemos quem ele é, mas Deus vai levantar esse homem, ele vai secar os rios e vai nos libertar das vossas mãos. Feliz aquele que fizer isso. Feliz aquele que pegar a cabeça dos filhos de vocês e esmagar contra as pedras. Está aí no Salmo. Os 70 anos começaram a contar. Daniel tinha 18 anos. Daniel já estava agora com quase 90 anos. Já estava terminando o período dos 70 anos. E olha o que aconteceu. Vamos para Daniel agora, capítulo 9. Abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Verso 2. Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, Dario aqui, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quantos anos? Verso 3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar, com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Verso 17. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age. Não retarde por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamadas pelo teu nome. Quem é que estava no trono nesta oração? Quem? Dario. Quando a Medo-Pérsia venceu a Babilônia, Dario se sentou no trono. E como que a Medo-Pérsia venceu? A palavra história foi inventada por um homem chamado Heródoto. E ao escrever o conceito que nós temos hoje de história dos povos antigos, ele deu nome, nos 2 volumes que ele escreveu, História. Então, com ele surge a palavra história. E Heródoto, na sua obra História, conta como Ciro derrotou Babilônia. Ele desviou o curso do rio Eufrates, que cortava a cidade, e entrou marchando com os seus soldados pelo leito do rio. Heródoto menciona que a água estava batendo na altura das coxas. E os portões que deveriam impedir o acesso do rio para a cidade estavam todos abertos, porque a profecia dizia que eles estariam. E naquela noite que nós vimos aqui na história das crianças, enquanto Belsazar estava bebendo com suas mulheres prostitutas e os convidados, ele mandou que viessem do templo de Marduk, lá em Esagila, os utensílios que o seu avô, Nabucodonosor, havia roubado. Se você ler o primeiro capítulo de Esdras, no finalzinho do capítulo, vai dizer ali quais foram os utensílios. Mais de 24.000 roubados do templo. E haviam entre esses utensílios taças de ouro e prata. Aqui tem as de prata e aqui tem uma de ouro, né? Quando ele estava bêbado, mandou que esses utensílios viessem do templo. Agora, o próprio avô de Belsazar, Nabucodonosor, nunca ousou manipular, ainda que ele tivesse roubado. Ele deixou isso no templo do Deus dele. Mas agora esse neto rebelde manda vir os utensílios. E quando chega, ele começa a beber vinho nesses utensílios.
e o tocar nos vasos sagrados para beber vinho, naquilo que era usado para o ritual do santuário, foi a última gota na paciência divina. E quando Belsazar fez isso, apareceu uma mão na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Daniel, já com quase 90 anos, vai se aproximar do rei, leu o que estava na parede, como nós vimos aqui na história, voltou-se para esse rei e disse assim: você não aprendeu nada com seu avô, né? Você é um cabeça dura. Você é um rei imbecil. Você sabe que o seu avô teve um sonho com uma estátua que passaria por 4 impérios. E você não temeu ao Deus do céu. Você sabe que o seu avô lançou meus 3 amigos na fornalha de fogo ardente e nada deles se queimou. E você não aprendeu com a história. Você sabe que o seu avô pastou como um animal 7 anos, mas depois Deus restituiu a ele ao trono. Você sabe da conversão do seu avô. E quando Nabucodonosor morreu, ele morreu servindo ao Deus que eu sirvo. Mas nem isso te adiantou, não é? Pois sabe o que está escrito aí? Você foi pesado na balança e você foi achado em falta. O teu reino acabou nessa noite e ele vai ser dado aos medos e os persas. Quando Daniel terminou de interpretar a escritura, Ciro já estava dentro de Babilônia com os seus soldados. E essa festa que vocês viram aqui, ela aconteceu na noite de 13 de outubro de 539 a.C. E foi essa a data que caiu Babilônia. Agora Dario se sentou no trono, porque Dario era tio de Ciro, e ele tinha 62 anos quando se sentou no trono. E quando Dario se assenta, Daniel viu a cabeça de ouro dar lugar ao peito e braços de prata. Daniel viu chegar o segundo reino. E quando ele viu chegar a Medo-Pérsia, ele foi investigar as profecias. Ele leu Jeremias 25 e ele começou a orar para que Deus cumprisse sua promessa. O Senhor disse que seriam 70 anos, estamos chegando aos 70 anos. Eu já estou com quase 90, ou seja, os 70 anos estão se cumprindo. A tua cidade está em ruínas, o templo está destruído. O Senhor tem que levar o seu povo de volta. Aí chegamos ao capítulo 10. Quando Daniel se põe a orar, o céu envia um anjo, chamado Gabriel. Irmãos, quem é Gabriel? É o anjo mais poderoso do céu. Gabriel é o anjo que ficou no lugar de Lúcifer, após a expulsão dele. Esse anjo só vem à terra em momentos específicos. Estão lembrados da época em que Maria deveria dar à luz ao Messias? Quem é que veio falar com Maria que ela estava grávida? Gabriel. Quem é que veio dizer para José para que ele não abandonasse Maria, porque era obra do Espírito Santo e ela não havia traído a ele? Gabriel. Quem é que veio chamar Cristo da ressurreição? Gabriel. Esse anjo só vem à terra em momentos específicos. E agora ele vem à terra para influenciar o coração dos líderes medo-persas a assinar um decreto para que o povo de Deus seja liberto de Babilônia. Mas quando Gabriel chegou, Lúcifer chegou ao mesmo tempo. E Lúcifer não queria que o decreto fosse assinado. E a briga entre esses 2 anjos durou 3 semanas, 21 dias. E a briga estava empatada porque os 2 são criatura. Mas no final de 21 dias, sabe quem o céu enviou? Miguel. E quem é Miguel? É o próprio Cristo. Quando Jesus foi enviado para a corte medo-persa, o diabo foi expulso. E Ciro assinou o decreto. E o povo de Deus poderia agora voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Por que é que o diabo não queria que o povo saísse de Babilônia? Porque se o templo fosse reconstruído, o que é que voltaria a acontecer no templo? O sacrifício. E se os sacrifícios voltassem a acontecer, quem é que no tempo aprazado surgiria? O Messias. E o diabo sabia que a vinda do Messias seria a sua
derrota. O diabo sabia que Cristo viria. Não, ele não sabia como, mas ele sabia que o Filho de Deus se encarnaria em algum momento. Ele ouvira isso lá no Éden, em Gênesis 3,15. E o diabo, temendo a vinda de Cristo, quis segurar o povo de Deus na Babilônia. Mas Ciro assinou o decreto e o povo pôde voltar para Jerusalém. Você imagina que aconteceu uma grande festa, não? Pois não houve festa nenhuma. Sabe por quê? Porque quando Ciro assinou o decreto para que o povo voltasse para Jerusalém, o povo não quis voltar. E se você ler o livro de Esdras, você vai ver que apenas umas 2.000 famílias voltaram. E por que os judeus não quiseram sair de Babilônia? Porque eles haviam prosperado. Eles haviam prosperado em Babilônia. Eles haviam criado laços com Babilônia. Eles estavam enraizados em Babilônia. Era o mesmo que dizer assim: nós deixamos Nova York para irmos para Aimorés. Vou falar da minha cidade, né? Onde eu nasci, eu sou mineiro. Nós deixamos Nova York com mais de 700 universidades, com 53 santuários, um povo que é elite mundial, para voltarmos para uma cidade em ruínas? Não, nós vamos ficar aqui. E a história conta, a arqueologia conta que os judeus em Babilônia, eles fundaram casas de comércio, os precursores dos bancos modernos. Eles prosperaram. E até hoje os judeus são comerciantes. Essa prática começou em Babilônia. Eles não quiseram voltar. E esses que não quiseram voltar, passaram por todos os reveses do livro de Esther. Mas os que voltaram, também escreveram um salmo. Vá para o Salmo 126. Esse é o salmo que eles escreveram. Salmo 126. Você vai perceber que é um cântico de romagem. Ou seja, canta-se enquanto caminha. Imagine essas 2.000 famílias voltando para Jerusalém e cantando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de júbilo, ou de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Essas famílias voltaram para Jerusalém. Num tempo difícil, brigando com os samaritanos, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo. A arca não estava mais ali. Alguns judeus piedosos haviam escondido ela numa caverna próxima a Jerusalém, e nunca mais a arca foi encontrada. Ainda que alguns achem por causa do Indiana Jones, mas a arca não foi encontrada, não se iluda. A arca está perdida. E no lugar do Santíssimo, onde estava a arca, eles colocaram uma imensa pedra. E no dia de reinaugurar, por volta do ano 516, levantou-se o profeta Ageu, que estava presente na cerimônia. E Ageu disse assim para o povo judeu: a glória desta última casa, Ageu 2, 7 a 9, será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. Passados 500 anos, Jesus entrou no templo. E quando Jesus pisou no templo, cumpriu-se a profecia de Ageu. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E a vinda de Cristo, seu ministério e sua morte, assegurou a derrota de Satanás e a vitória do povo de Deus. Não é extraordinário isso? Mas isso é história. Eu tenho agora 12 minutos para aplicação. Então vamos para Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Podemos ler primeiro 2. Apocalipse 18, 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo o quê? Retirai-vos dela,
povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. O livro do Apocalipse, escrito no final do primeiro século, está anunciando a queda de Babilônia. Ora, mas Babilônia havia caído em 13 de outubro de 539 a.C., ou seja, há mais de meio século. Mas o Apocalipse não está falando da Babilônia literal. Aqui no Apocalipse é uma Babilônia mística ou espiritual. Então hoje existe uma Babilônia e Deus tem um povo em Babilônia. Mas pastor, aonde está a Babilônia hoje? A palavra Babilônia significa confusão. E Babilônia no Apocalipse é uma representação da confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Se você for ao Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, você pode visitar a igreja pentecostal do Cuspe de Jesus. Se você for a Brasília, você pode visitar a igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Que figura geométrica é essa? Se você for a Itaboraí, no Rio de Janeiro, Fluminense, Igreja de Jesus, Cara de Leão. Segundo uma enciclopédia publicada em Oxford, há uns 6 anos atrás, nós temos hoje no mundo 34 mil denominações cristãs. Então a pessoa pergunta assim: eu quero seguir a Deus, para onde eu vou? E esta Babilônia que se assentou em nossos dias, ela está se polarizando em torno de 4 pontos. Primeiro deles, Babilônia está se polarizando em torno do dom de falar línguas, ou glossolalia. Segundo bloco de igrejas, igrejas que só ensinam o exorcismo. Terceiro bloco, cura divina. Quarto bloco, teologia da prosperidade. Lembre-se, nunca esqueça nessa manhã, Deus tem um povo em Babilônia. Placa de igreja não salva ninguém. Em qualquer igreja, há filhos e filhas sinceros de Deus. E o que eu vou explicar agora, não é para ferir ninguém, mas para abrir os seus olhos. Porque essa é a função do líder espiritual. Nas igrejas onde só se praticam a glossolalia, ou o dom de línguas, em todo culto, há muitas pessoas falando línguas estranhas. Particularmente, eu não acredito que o dom de línguas manifestado no movimento pentecostal seja o dom de línguas da Bíblia. Por N razões. Eu só vou dar 3 para vocês, com base em Atos 2. Em Atos 2, na primeira ocorrência do dom de línguas, os discípulos foram levados a falar uma língua com a qual eles nunca haviam tido contato. Esse é o primeiro ponto. Falar línguas na Bíblia, o dom de falar línguas, é falar uma língua com a qual você nunca teve contato. Por exemplo, se tivéssemos em nosso auditório um russo que só falasse russo, e Deus quisesse me usar nessa manhã para evangelizar a ele estaria entendendo o meu sermão em russo. Segundo ponto, quando os discípulos falaram línguas em Atos 2, as multidões ficaram admiradas. E ali haviam 16 nações no dia de Pentecoste. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, da Mesopotâmia, da Ásia, Frígia, Panfilha, 16 nações, que não falavam o grego e o aramaico, falado pelos apóstolos. Então eles se surpreenderam e disseram assim: não são esses galileus aí os que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O adjetivo materno de Atos 2 me ensina que o dom de línguas é a habilidade que Deus dá a você para falar uma língua com a qual você nunca teve contato, mas essa língua tem que ser materna de alguma nação. Terceiro ponto.
Se o dom espiritual, e o dom de línguas é um dom espiritual, é distribuído pelo Espírito Santo, segundo Paulo em 1 Coríntios 12, conforme lhe apraz, eu não posso pretender que toda a igreja tenha o mesmo dom espiritual. Isso lança por terra a doutrina pentecostal da subsequência, que ensina que todo crente tem que falar língua estranha no ato do batismo do Espírito Santo. E se não fala, é porque não é batizado com o Espírito Santo. Você está entendendo por que eu não acredito que o que acontece no movimento pentecostal seja o dom de línguas da Bíblia? Mas ao mesmo tempo em que todos estão buscando uma experiência de falar línguas estranhas, porque ninguém entende o que se fala, nem o que fala, a palavra de Deus continua fechada e ela não é estudada. E as pessoas ficam enganadas em torno desse polo. Porque o que importa a partir de agora, nessa comunidade, é que todos falem línguas. E todo culto há glossolalia. E aquele que não fala é um cristão de segunda categoria. Então as pessoas sinceras que estão nesses movimentos, no desejo de quererem ser batizadas pelo Espírito Santo, em um momento ou outro, elas também começam a falar coisas que elas não entendem. Harabarashura, shurabarahara. E alguém diz assim, foi batizado com o Espírito Santo. Mas ele nunca soube o que ele falou. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu entrevisto muita gente. E não foi 10 nem 20 de que eu já ouvi testemunho de que não entender nada do que se fala na igreja. E se não há assimilação cognitiva, não há aprendizado. E lembre-se que a grande comissão de Cristo, ela passa por um método pedagógico. Ide e ensinai. As pessoas têm que ser ensinadas no caminho do Senhor, na palavra de Deus. Segundo bloco de igrejas, só pensa em exorcismo. Todo dia tem expulsão de demônios. Há uns 15 dias atrás eu estava no hotel e cheguei num desses canais. E ali está o pastor exorcizando a mulher. Daqui a pouco eu percebi que a exorcizada estava com o microfone de lapela, para que a voz dela saísse. E eu fiquei imaginando comigo, será que quando a endemoniada chega no estúdio, ela passa pela maquiagem, depois coloca lá o microfone de lapela, combina o horário que ela vai entrar, para que haja o exorcismo na TV? Será que alguém está agendando um diabo para segunda, um diabo para terça, um diabo para quarta? Porque todo dia tem demônio na igreja. E um dia desses, uma dessas mulheres que frequentam essa igreja chegou para mim e disse assim, vocês adventistas, vocês não têm poder, vocês não expulsam demônios. Eu disse, poder não tem a tua igreja, que todo dia tem demônio nela. Cadê o poder dessa igreja? Que expulsa o demônio na segunda e na terça ele volta. Irmãos, o diabo pode querer se manifestar na igreja adventista? Sim ou não? Mas quando ele tentar atrapalhar a nossa adoração, a igreja vai orar. A igreja vai cair de joelhos e vai orar. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele será expulso. Sabe por quê? Porque aqui não é o lugar dele. Essa aqui é a igreja de Deus, meus amigos. Aqui não é o lugar dele. E eu, na minha pesquisa doutoral, outro dia entrei em contato com uma tese doutoral da Unicamp, que está trabalhando o seguinte tema: os problemas de distúrbios mentais em membros de igrejas pentecostais. Essa história de que todo dia tem demônio, e que você tem que ser exorcizado, seu carro, sua casa. Irmãos, como que um carro fica endemoniado? Me explica. O diabo entra no motor do carro. Mas por causa desses cultos, onde o sobrenatural impera, onde as pessoas são jogadas ao chão, as pessoas estão perdendo a noção da vida e das coisas.
Pois ouça nessa manhã, o Espírito Santo, quando chega à vida de alguém, ele não joga a pessoa no chão, ele ergue a pessoa. Quem joga no chão é o diabo, Deus ergue. E o diabo está brincando com essas pessoas. E todo dia tem demônio, todo dia tem exorcismo. E as pessoas, muitas delas são pagas para encenar, para que outros sejam atraídos e para que se ache ou se diga que na igreja há poder. Terceiro bloco de igrejas, cura divina. Outro dia um desses pregadores teleevangelistas disse assim: eu fui num culto abençoado, eu fui em tal cidade, eu estou voltando, e eu lá fiz uma oração e eu curei 408 caroços. E eu ouvi aquilo e pensei, 408 caroços? Ele conversou com esse povo antes do culto, fizeram uma tomografia, um exame, houve uma conversa posterior com todos eles. Como é que ele sabe que 408 caroços foram curados? Se houvesse cura divina verdadeira nessas igrejas, não haveriam filas nos hospitais. As pessoas estariam nessas igrejas. Eu sei que o diabo tem poder para curar. E eu sei que no final da nossa história, milagres serão feitos em nome de Cristo, pelo poder dele. Mas a maioria do que nós vemos hoje são pessoas pagas para encenar curas que de fato não acontecem. Quarto bloco de igrejas, teologia da prosperidade. Dá tudo o que você tem para Cristo e você será uma pessoa abençoada. Uma dessas igrejas, só no Rio de Janeiro, está sofrendo 3.000 processos. Apropriação indébita. Pessoas que estão vendendo suas propriedades e dando para a igreja. E enquanto isso, os donos de igreja estão comprando patrimônios, imóveis, automóveis, vivendo como verdadeiros reis aqui na terra, à custa da fé do povo. Sabe por que eu sou adventista desde 13 anos? Porque a igreja adventista não tem um dono. A sua igreja tem um dono? A igreja adventista não tem. A igreja adventista é uma igreja milionária. Tem patrimônios que você talvez nem imaginou. Compramos uma rede comercial por quase 100 milhões. Temos uma rede hospitalar no mundo inteiro. Uma rede de casas publicadoras e editoras. Uma rede escolar de dar inveja. Milhares de templos espalhados no mundo inteiro. Escritórios, aviões, lanchas. A igreja adventista eu posso dizer até bilionária. E eu pergunto, de quem é tudo isso? De quem, irmãos? Não ouvi. De quem? Deus. O pastor Paulo consegue vender aqui uma cadeira dessa igreja aqui? Um banco desse? Consegue vender? É dele? Aonde quer que nós trabalhamos no Brasil, o pastor Paulo pode estar aqui hoje na Igreja Central de Belo Horizonte. Ele tem um salário. Se ele for no ano que vem cuidar de uma igreja nossa do interior, lá no Amazonas, e cuidar de uma igrejinha, uma choupana de 50 membros, ele vai ter o mesmo salário que ele tem hoje. Porque nós estamos aqui a serviço da igreja. Se alguém esse mês devolver 1 milhão de dízimo aqui na igreja, o salário dele não vai aumentar em R$1 sequer. Porque nós trabalhamos para Deus. 24 horas por dia. E tudo que essa igreja tem pertence a Deus. E sabe para que pertence a Deus? Para a pregação do Evangelho. Para trazer o perdido para a luz. E para salvar mais pessoas para o reino de Deus. Eu fico feliz em poder dar todo mês o meu dízimo e a minha oferta. Porque eu sei como a igreja está administrando esses recursos. E quando há um mês atrás, a igreja no Brasil se reuniu para ver se pagaríamos ou não R$540 mil por mês para estarmos na net,
A igreja disse, nós vamos pagar. Podia pegar esses 540 mil todo mês e construir mais sedes de associação, mais igrejas, outra coisa. A igreja entendeu que nós temos que avançar com o Evangelho. E nós estamos pagando, a partir de agora, 540 mil todo mês para estarmos na net. Estamos pagando quase 600 mil todo mês para estarmos na Sky. Para quê? Para tornar a igreja mais rica e enriquecer os pastores? Não. Para conduzirmos o pecador no caminho da salvação. Porque esse é o nosso negócio. O último texto. Apocalipse 16, 12. Derramou o cesto. Apocalipse 16, 12. Derramou o cesto. A sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas o quê? Para que preparasse o caminho dos reis que vêm da onde? Irmãos, a sexta praga é derramada sobre o rio Eufrates, cujas águas se secam, para preparar o caminho dos reis que vêm do lado nascente do sol. Sabe quem são os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos. Ou seja, Babilônia vai cair pelo secamento do Eufrates, como caiu lá no sexto século. O rio Eufrates vai se secar para libertar o povo de Deus. Ou seja, Ciro é um tipo de Cristo. Ciro é um tipo de Cristo. Babilônia do passado é um tipo da Babilônia atual. E o secamento do rio Eufrates significa a preparação das condições políticas e sociais para a volta de Jesus. Ou seja, a história vai se repetir. E como aconteceu no sexto século antes de Cristo, nós vamos enfrentar o mesmo problema daquela época. Quando Cristo nos chamar para Nova Jerusalém, muitos não vão querer ir. E sabe por que não quererão? Porque criaram laços, raízes com Babilônia. A história vai se repetir. E na hora que o decreto for assinado para nos libertar desse mundo de pecado, para Nova Jerusalém, muitos não quererão ir por causa de seus laços com Babilônia. Por isso, meus amigos, enquanto o quarteto virá cantar a última música, a pergunta que eu faço para vocês hoje é: você tem algum laço com Babilônia? Se Cristo voltasse hoje, nós estaríamos prontos para ir para o céu com Ele? Ou existe algo que ainda me prende? Existe algum laço que eu tenho com Babilônia? Deus tem um povo espalhado em Babilônia. Dentro de qualquer igreja, qualquer denominação, Deus tem filhos sinceros que estão buscando conhecer a verdade e praticá-la. E eles precisam ouvir o clamor do céu, dizendo: sai dela, povo meu. Por isso, nessa manhã, se você tem algum laço com Babilônia, eu quero convidar você a, pela graça de Cristo, se desvencilhar nessa manhã. Eu não sei qual é o teu laço com Babilônia, mas você sabe. É aquilo que hoje te tiraria ao céu. E se você está lutando com isso já há algum tempo, talvez até anos, e não conseguiu se libertar, nesta hora Cristo vai oferecer para você uma chance de decidir-se ao lado dele. Enquanto o quarteto cantar, se você desejar, você poderá ficar de pé, entregar a sua vida nas mãos de Cristo e pedir o poder do céu para te libertar dos laços que possam haver em tua vida com Babilônia.
Bondoso Deus e Pai, nós não queremos ter nenhum laços com Babilônia. Por isso precisamos que o poder dos altos céus atue em nossa vida, para nos desvencilhar do pecado, do peso que muitas vezes temos carregado, para sermos libertos desses laços, porque nós temos uma festa para celebrar ao Senhor na Nova Jerusalém. Estenda, Senhor Deus, o teu manto protetor sobre essa igreja e ajuda-nos a vermos mais claramente as ciladas do inimigo que busca a todo instante nos prender a esse mundo de pecado. Que o nosso coração seja completamente teu, que a nossa vida esteja em tuas mãos, que nós possamos ouvir a tua voz falar ao nosso coração, nos dizendo: este é o caminho, andai por ele. Pai, que a tua bênção repouse sobre todos nós, que a tua bênção nos alcance, que o poder do teu Espírito nos faça vitoriosos sobre qualquer tendência hereditária ou que nós aceitamos em nossa vida, para nos fazer vitoriosos pelo sangue de Cristo. Perdoa todos os nossos pecados. E ao sairmos da tua igreja, nesta manhã, nessa tarde, queremos sair na certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Que o Senhor nos conceda um novo coração, sensível à tua voz. E que o Senhor termine a obra que começou em nossa vida, até o grande dia do teu retorno a essa terra. Por Cristo nós te oramos. Amém. Entregamos nosso coração, possam, Senhor, teus anjos nos acompanhar e que permaneça em ti o nosso olhar. A ti erguemos nossa adoração e entregamos nosso coração. Possam, Senhor, teus anjos nos acompanhar